Quer saber a posição dos outros? Coloca de novo aquele mapa mais aproximado, mas, por exemplo, Polônia e Turquia. Como que eles estão? Porque Turquia tá lá embaixo, tá no meio da parada. E Polônia tem um medo absurdo da União Soviética por motivo. Da Rússia por motivos óbvios, né? E eu tive na Polônia, os caras estão realmente com medo lá. Como que tá a posição deles? A Polônia, pelo menos nas declarações públicas, ela tá fazendo parte daquele conjunto de países que defende uma intervenção maior da OTAN, inclusive com tropas. Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, a República Tcheca, a França e o Canadá foram os que se posicionaram dessa maneira, a favor de colocar tropas mesmo no território. A Polônia, ela aumentou muito seus gastos militares. Hoje, percentualmente falando, é o que mais gasta, né? 3,5% do PIB. É um medo... Sim. Só quem viveu sob o controle russo, porque como meu pai dizia, filho... Meu pai já nasceu aqui, mas filho de letonianos. Vieram para cá em 20. Aquilo lá nunca foi União Soviética, aquilo sempre foi Rússia. É só outro nome. O pensamento de russo com outros povos nunca mudou. Então só quem viveu sob esse domínio sabe o que foi efetivamente. Não é o que muitos livros e muitos colocam aqui mil flores de jeito nenhum. Tanto que a partir de 89, a primeira oportunidade que tiveram, bateram na porta da Europa, me deixa entrar. Não foram os europeus americanos, não, você vai entrar agora na Europa, agora você vai ter que entrar na OTAN. Não, pelo amor de Deus, me deixa. Por quê? Eles passaram por décadas de total dominação. Então, todo esse leste europeu, e eu acompanho por causa dessa minha ascendência, eu acompanho ali da Letônia, é o governo do Báltico mais preocupado, porque tem em torno de 23% da sua população na mesma situação que a Ucrânia, ou seja, eles são letonianos, nasceram lá, mas se consideram russos, nem letoniano falam. Então, inclusive no ano passado o governo da Letônia passou uma legislação que se você não sabe, você morando aqui mesmo, se você não fala letoniano, você não tem direito à documentação cidadania letoniana. E passou, por quê? Depois do que aconteceu na Ucrânia, é a mesma circunstância. Então, a Letônia passa por isso, a Lituânia também passa, a Polônia tem pouco, mas tem. Mas a Turquia, e a Turquia esse é um ponto diferente. É outro aspecto, porque é pouco europeu, é mais... E tem o Erdogan. O Erdogan é... Ele tá mais para que mais que lado? E dele. Só o dele. Dele. Depende para onde o vento está mais favorável, eu diria. Dele. Então você pega nas declarações, por exemplo, ele fala, não, a Crimeia tem que pertencer à Ucrânia. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele é favorável, e aliás a única negociação que aconteceu bem no comecinho ali do conflito foi com mediação da Turquia. Porque a Turquia ela se coloca como um membro um pouco mais neutro. Olha, eu faço parte da OTAN, mas eu também tenho boas relações aqui com Putin. Então eu diria que a Turquia, ela... possivelmente, se tiver algum tipo de negociação de paz, ou assim, vai ser com os turcos. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, um dos grandes erros, talvez, por muitos analistas, foi que a China poderia... eu lembro que no início do conflito tinha... A gente falava muito na China. O próprio presidente da República aqui no Brasil disse a China pode mediar de alguma maneira. Eu acho que hoje fica muito evidente que a China tem um lado desse conflito. E é o russo. E é o russo. Eu acho que a Turquia consegue ter essa ambiguidade, além daquilo que o Ricardo disse, assim, tem o envio de drones turcos aos ucranianos, que tem um impacto militar significativo. Agora, aos poucos, tem uma indústria bélica nativa na Ucrânia, que, aliás, é muito interessante, inclusive, para... empresas ocidentais, de fazerem parcerias, porque a Ucrânia, querendo ou não, vira um parceiro interessante, porque eles têm experiência... Laboratório de teste. Ímpar para novas armas, é uma realidade também. Eles estão usando... Claro, Você vê os ataques de drone que chegam para a gente. Ou seja, a Ucrânia, se sobreviver como nação, será um grande centro global de produção de drones, com uma vasta experiência local que nenhum outro país ocidental, pelo menos, tem. O que eu acho interessante do Erdogan
é que eu vejo um pouco mais de disciplina estratégica que eu não vejo no Lula. Que o Lula, de certa forma, também gostaria de aparecer como alguém com uma certa ambiguidade, que não consegue dialogar. O Modi tem isso, o Narendra Modi da Índia também. Esses três, eu acho que, de certa forma, apesar das suas diferenças geográficas, etc., mais ou menos se enxergam como possíveis mediadores que mantêm algum diálogo produtivo com todos os lados. E o Erdogan conseguiu isso, que hoje realmente, se você pergunta aos ucranianos, eles não criticam o Erdogan, ele também não faz muitas declarações, ele não fala no improviso, assim, faz umas declarações, pelo menos sobre a Ucrânia. Em outras áreas ele faz declarações mais controversas, etc. Mas me parece assim uma pessoa um pouco mais controlada. Da Índia também, né? Ou seja, o Narendra Modi, se não me engano, mandou os parabéns lá pela vitória do Putin, ao mesmo tempo um super aliado do Ocidente. E aí eu acho que o Brasil acabou, o presidente Lula acabou errando assim, porque às vezes se deixa levar, e isso gera um desgaste, uma fricção sem um ganho estratégico. Então, ou diplomático, né? Então eu acho uma pena, assim, porque eu acho que numa outra situação, com outro presidente, o país, não que o Brasil pode negociar sozinho, mas poderia estar mais perto da mesa. Também é. Né? Meio que Turquia, Brasil, Índia, no mundo ideal, universo paralelo. Eu acho que esses três teriam aí alguma capacidade de falar com os dois lados, né? Falar com os dois lados. Mas eu acho que o Brasil perdeu isso. Então, uma pena. Quando você fala da Turquia, eu tenho muitas críticas em relação ao Erdogan, mas eu acho que ele conseguiu navegar bem essa situação aí. Se você opta pelo não alinhamento, acho que ele fez relativamente bem. E Israel, se não tivesse no conflito, também seria seria, mas no conflito e agora em função não da crise interna também, um governo super fragilizado, muito radicalizado, eu vejo, mas num universo paralelo também. O Erdogan tem essa posição que ele vem jogando há muito tempo, que as pessoas não esquecem, né? Faz parte da OTAN. Sim, portanto é aliado ocidental e ainda era no governo Trump, o Erdogan decidiu comprar a bateria antiaérea S-400 da Rússia, que é a melhor bateria antiaérea do mundo. O governo americano falou, olha, se comprar os F-35 que você já está pagando, tá fora. E ele bancou. Por quê? Para abrir essa porta de proximidade com a Rússia. Então ele vem fazendo esse jogo duplo muito bem, sabendo da importância que a Turquia tem para a OTAN, para o Ocidente e em especial para os Estados Unidos. Por isso mesmo que, se eu não me engano, semana passada ou semana retrasada, ele voltou a falar em que talvez seria melhor se voltar à mesa de negociações. Quando ele falou isso, eu já fiquei meio de orelha em pé, falei, talvez esteja começando a acontecer algum processo, até mesmo de pressão em cima do Zelensky para retomar, porque se for vai ter que ser lá a China, os ucranianos não veem como neutros de jeito nenhum, porque para ser aceito como intermediador, você tem que ser vista pelas duas partes como um confiável que efetivamente não vai tomar partido e beneficiar o outro lado numa negociação, ainda mais numa negociação tão séria e complicada como de um conflito como esse. Então, efetivamente, o Lula jogou pela janela tudo que ele sonhava por toda a visão ideológica que ele e o Celso Amorim têm, que é o assessor especial da presidência da República, e ainda digo mais, o sonho dele do Prêmio Nobel da Paz foi embora junto no ralo com isso. Ou seja, hoje o Brasil vamos até colocar de antes da Dilma até do Lula 2 até poderia ser parte desses três. Sim. Porque o Ocidente se fechou como Ocidente
E esses governos autárquicos estão se fechando como um clube. Por isso que eu digo, a gente tá mergulhando numa nova Guerra Fria, sim. Então, China não tem como ser vista como neutra, né? Aquela declaração, né? Da amizade sem amizade limite. sem limites. Nem, aliás, nem os Estados Unidos, ou seja, né? Não é uma Sim. coisa que só... Não. Tem poucos atores mesmo que teriam essa Tem, capacidade. então, e como o Modi vem também jogando muito bem, sempre que eu posso eu falo, o governo aqui tinha que aprender, olha o que o Modi vem fazendo. Ao mesmo tempo, ele é próximo da China, é próximo da Rússia e é próximo do Ocidente, que faz exercícios militares todos os anos com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Japão. Ali, caramba! Então você não precisa se fechar de um lado ou de outro para conseguir ser relevante. Muito pelo contrário. Mas aí agora, bom, isso já foi... O Erdogan, inclusive, na eleição da Turquia do ano passado, polêmica eleição, o Erdogan era visto como candidato da Rússia pela população. Ah, é? E o Kılıçdaroğlu, que era o opositor, era o candidato dos Estados Unidos, da OTAN, Sim. entre aspas. Assim que ele foi eleito, ele já deu declarações. Não, a gente quer uma paz na Ucrânia, a Crimeia tem que pertencer aos ucranianos. Então ele sempre fazendo esse jogo duplo. A Turquia, por exemplo, ficou bastante resistente em aceitar a Suécia e a Finlândia na organização. Mas acabou aceitando, o que, claro, desagrada bastante os russos e agrada o lado OTAN, a Ucrânia. Então ele vai jogando esses dois lados aí, né?